1 João capítulo 2, verso de número 20, diz assim: E vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a saibais, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. O verso de número 25 diz assim: Esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto vos acabo de escrever é acerca do que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Como ela vos ensinou. Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Peça ao Espírito Santo para falar ao seu coração mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graça, Senhor. Graça por estarmos mais uma vez na presença do Senhor e poder nos assentarmos diante da mesa do Senhor. Pai, em nome de Jesus, fale conosco, nos abençoe através da tua palavra. O Senhor já nos abençoou através das orações, já nos abençoou através dos louvores, mas a parte boa que o Senhor mesmo disse que essa não nos será tirada, que é a tua palavra, que o Senhor venha falar conosco, porque as suas palavras só o Senhor tem, palavras de vida eterna, em nome de Jesus. E você diz amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, daqui a pouco nós vamos participar da mesa do Senhor. E eu li aqui uma carta do apóstolo João, escrevendo à igreja. E João nos dá algumas recomendações acerca da unção de Deus. A Bíblia declara que nós somos ungidos de Deus. Tem algum ungido de Deus aqui? Amém. Nós somos ungidos de Deus. O que é ser ungido, pastor? É ser separado para Deus. O ungido, ele é uma pessoa separada para Deus. E quando se fala da unção, se fala da presença do próprio Deus na vida do cristão. Se fala da presença do Espírito Santo na vida do cristão. E quando a unção ela vem justamente para isso. Por isso que eu disse para você que ungido significa separado. Porque quando a unção vem, ela nos separa para um propósito de Deus sobre a face dessa terra. Sempre quando Deus enviava um profeta a uma cidade,
Deus falava com o profeta: enche o seu vaso de azeite e vai até a cidade tal, porque lá você vai ungir fulano de tal ao rei, fulano de tal a profeta, fulano de tal a sacerdote, enfim, há uma unção a ser derramada. E o texto que nós lemos, o apóstolo João, ele vem nos falar acerca desta unção, e nós não devemos desprezar esta unção. Diga: não despreze a unção de Deus. Mas por que, pastor? Porque todas as vezes nós desprezamos a unção de Deus, desprezamos a presença de Deus, desprezamos a presença do Espírito Santo, acontece conosco o que aconteceu com Sansão. A Bíblia diz que Sansão, ele nasceu, ele foi ungido, ele foi separado por Deus. Havia uma unção tremenda sobre a vida de Sansão, mas por Sansão desprezar a unção de Deus, Sansão terminou os últimos dias da sua vida como um palhaço, humilhado, desprezado. Foi feito chacota da cara de Sansão, porque ele começou a desprezar o chamado de Deus, ele começou a desprezar a unção de Deus, a ponto dos seus inimigos furarem os seus 2 olhos, colocarem ele numa masmorra, num calabouço, e ali então ele foi colocado em correntes, e foi algemado, e foi ali empurrar o moinho. Ou seja, um moinho era o lugar de um animal empurrar aquilo. Ou seja, Sansão foi tratado como um animal de carga. E logo mais depois foi feito como um palhaço no meio do povo. Tudo isso porque desprezou a unção de Deus, desprezou a presença de Deus. Quando a unção vem para nos separar, ela não vem simplesmente para dizer: olha, fulano é de Deus e pronto, e acabou. Não. Quando a unção vem sobre a minha e sobre a sua vida, quando nós entendemos que somos ungidos, que somos separados, algumas responsabilidades vêm sobre a nossa vida, e infelizmente muitos têm negligenciado, muitos têm desprezado esta unção. Quando João escreve esta carta, ele vem falando um pouco da importância e o porquê não devemos desprezar essa unção. João vem ensinando aqui, ele vem dizendo claramente: olha, a unção, ele disse: vós possuís a unção que vem do Santo, que vem de Deus, que vem da parte de Deus. Aí ele continua dizendo: a unção que vem do Santo, e todos têm de conhecimento. Todos têm o quê? Conhecimento. Ou seja, a unção de Deus, ela me dá conhecimento da verdade. Quando João começa escrevendo esta carta, esse capítulo dessa carta, ele começa a falar que apareceriam os anticristos. Ele começa a falar que já existiam anticristos no meio da igreja. Ou seja, pessoas que se levantam contra a palavra de Deus, pessoas que se levantam contra as coisas de Deus, pessoas que são contrárias à vontade de Deus, mesmo dentro da casa de Deus. Mas quando a unção veio, ela começou a separar, porque uma pessoa ungida e uma pessoa que não é ungida, ela até acha que é ungida, ela não consegue ficar perto de quem é ungido, porque quem está na unção está na luz. Vou repetir de novo: quem está na unção está na luz, e aonde a luz está, as trevas têm que bater em retirada, porque a luz incomoda as trevas.
Quando um crente ungido, ele incomoda as trevas. É mais ou menos como aquela história do vagalume. Diz a história que uma serpente, e o próprio Satanás é conhecido como a serpente, a antiga serpente. Lá no Jardim do Éden, ele se incorporou em uma serpente. Então conta a história que uma serpente começou uma caçada fulminante a um vagalume. O vagalume ia para um lado, lá estava a serpente querendo pegar ele. O vagalume ia para o outro lado, a serpente estava lá querendo pegar aquele vagalume. Entenda uma coisa: quem está debaixo da unção está na luz do Senhor. A serpente então começa a perseguir o vagalume. De repente ela consegue encurralar aquele vagalume. O vagalume então, por sua vez, ele vendo que não tinha saída, ele começa a indagar aquela serpente. Ele começa a fazer algumas perguntas para aquela serpente. Ele olha para ela e diz: serpente, eu te fiz alguma coisa? A serpente diz: não. Eu faço parte da sua espécie. Ele diz: não. Eu faço parte da sua cadeia alimentar, ou seja, eu sou um alimento para você. Ele diz: não. Aí ele pergunta: então por que você me persegue e quer me destruir? A serpente olha para ele e diz: é porque o seu brilho me incomoda. É por isso que o diabo se levanta contra o ungido do Senhor. É porque a luz que está em você incomoda o inferno. Aonde você passar, a luz de Deus passa. Aonde você passar, o inferno fica incomodado. Mas ele tem que bater em retirada por causa da unção de Deus que está sobre a sua vida. Amém, Jesus, glória. É por isso que você é perseguido. É por isso que você é perseguida. Oh, aleluia, Deus. É por isso que o mundo nos odeia. É por causa da unção. Glória a Deus. É por isso que se levantam contra a igreja, se levantam contra o cristão. É por causa da unção. Aí ele diz que a unção nos dá conhecimento acerca da verdade. Então ele começa a dizer que os falsos cristos começaram a aparecer para contaminar. Aí ele nos dá conhecimento acerca da verdade. A Bíblia diz que esse Espírito Santo, essa presença maravilhosa, ela nos guia. O próprio Espírito, ele nos guia em toda a verdade. Às vezes a pessoa fala: Deus, mas eu não entendo a sua palavra. Eu leio e não entendo nada. Busca a unção. Chama o Espírito Santo para te ensinar. Não pegue a Bíblia como um livro de cabeceira. Não. Ore antes de ler a Bíblia. Ore antes de meditar na Bíblia. Peça ao Senhor para iluminar a sua vida através da palavra. Mas isso só debaixo da unção. Porque a unção nos dá conhecimento. Quando você é ungido, você tem conhecimento de que você é salvo. E salvo não perde culto. Salvo não perde, não deixa de congregar. Salvo não perde santa ceia. Salvo não negligencia a obra de Deus. Porque ele sabe que ele é ungido. Ele sabe que ele é separado por Deus por um propósito. Então ele tem conhecimento das coisas de Deus, conhecimento do mundo espiritual. Ele não leva as coisas naturalidade, não, é natural. É natural, não, meu irmão. O mundo espiritual é real. A Bíblia diz que o homem natural, ele não sabe discernir as coisas espirituais, porque só discerne as coisas espirituais aquele que está debaixo da unção de Deus. Eu não entendo quando o cristão fala: eu conheço a Deus, eu amo a Deus.
mas não quer estar na presença de Deus, não quer estar na casa de Deus. Não entendo. A unção de Deus, meu irmão, ela produz em mim e você a alegria do Senhor, que é a nossa força. Pode estar difícil, pode estar as coisas caindo, esmoronando, mas você permanece de pé por causa da unção, porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem, ela vem sim para aquele que está debaixo da unção de Deus. Aí João continua dizendo: e esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Diga: a unção de Deus, diga: a unção de Deus confirma, diga: confirma as promessas de Deus sobre a minha vida. Então, quando você entende que você é ungido, quando você entende que você está debaixo da unção, a Bíblia diz claramente na carta aos Efésios, capítulo 1, verso 13, que vós estáis selados, marcados com o Espírito da promessa. Quem está debaixo da unção, quem entende a presença, quem valoriza a presença de Deus, a unção de Deus na sua vida, está debaixo da promessa de Deus. Mas quando a pessoa não entende que ela é ungida, ela vive uma vida sem propósito, ela vive uma vida sem direção. Aquele que está debaixo da unção, ele sabe, o texto quando diz, olha, a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Aquele que está debaixo da unção, ele vive debaixo de um propósito, debaixo de uma promessa, debaixo de uma promessa que ele sabe aonde está, ele sabe para onde vai, ele sabe o que te espera. Tem crente que não sabe nem o que vai acontecer com ele depois que deixar essa terra. Se ele estivesse debaixo da unção, ele entenderia que ele é um forasteiro nessa terra, que o céu te espera. Se ele entendesse o valor da unção, o valor da presença de Deus, ele entenderia que a nossa vida aqui é uma passagem, que a passagem para o céu, o nosso destino é o céu. Mas uma pessoa que não entende, que não valoriza, que não dá crédito, que despreza a unção de Deus, ele é comparado àquela pessoa que entra dentro de um ônibus e nem sabe para onde vai, nem sabe para onde vai. Mas se uma pessoa debaixo da unção, é como uma pessoa que sabe, eu estou entrando nesse ônibus porque eu sei até onde ele vai me levar. Ou seja, uma pessoa que está debaixo da unção, que está cheio da presença de Deus, ele sabe que é um voo celestial preparado para nos levar direto para casa, direto para o céu, porque lá é o nosso lugar. Estamos aqui de passagem. Isso tudo aqui vai passar. Isso aqui tudo um dia vai se deteriorar, vai se perder. Mas aquele que está no Senhor, a Bíblia diz que ele permanece para sempre. O corpo pode deitar, a carne pode deitar, mas o Espírito volta para quem é de direito. Aí ele continua dizendo, verso 26, isto que vos acabo de escrever é acerca
do que vos procuram enganar. Diga unção, diga unção de Deus, nos livra do engano dos falsos profetas e das falsas doutrinas. Foi o que eu disse, quando João começou a escrever essa carta, ele começou a falar que surgiriam os anticristos. Quando Jesus estava na terra, ele disse: acautelai-vos, ou seja, tomai cuidado com os falsos profetas. Mas como é que eu vou saber se é um falso profeta, se eu não estou nem aí para a palavra do meu Deus? Se eu não procuro aprender da palavra de Deus, como eu vou ter certeza que eu estou diante de um falso profeta? Primeiro que toda profecia está ligada à palavra de Deus. Mas tem gente que não está nem aí para a palavra de Deus. Aí chega um profeta, um falso profeta, e diz: eis que o Senhor diz. Deus não está falando nada. Mas por quê? Porque por falta da unção. Uma pessoa sem a unção de Deus, ela é emotiva. Basta alguém olhar para ela, o Senhor está falando, a pessoa já começa a chorar, a pessoa já começa a tremer. Deus está falando, e Deus não está nem falando, e a pessoa está ali. Mas quando você está debaixo da unção, o próprio Espírito Santo, ele testifica com o seu espírito se é Deus que está falando ou não. O próprio Espírito testifica se é Deus que está falando ou não. Porque tem muita gente que está sendo enganada. Tem muita gente que está sendo enganada achando que o céu não existe, achando que o inferno é aqui. Não. O céu é real, mas o inferno também é real. O nosso Deus é real, mas o adversário da nossa alma também é real. Ele não brinca de ser diabo, mas o nosso Deus também não brinca de ser Deus. E é por isso que nós não devemos brincar com a unção de Deus, brincar com a presença de Deus, fazermos de Deus, né? Igual aquele programa das Portas da Esperança. Quem lembra aqui desse programa do Silvio Santos? Portas da Esperança. Eu me lembro, irmão, eu assisti aquilo. Silvio Santos falava, a pessoa chegava lá: o que você quer? Ah, eu quero uma bicicleta, outro pedir um guarda-roupa, aquela coisa toda. Aí ficava uma cortina assim atrás. De repente, o Silvio Santos dava a palavra: vamos abrir as portas da esperança. Quando abria aquela cortina, meu irmão, não tinha nada. A pessoa ficava triste, a pessoa ficava angustiada, ficava decepcionada. Mas quando você entende que você está debaixo da unção, você não precisa que as portas da esperança da terra sejam abertas, porque a porta da esperança da terra te diz: olha, a esperança é a última que morre. Não, a minha não morreu, ela ressuscitou no terceiro dia, está no nosso meio para abençoar a sua vida. Então nós não precisamos das portas da esperança serem abertas aqui na terra, porque o nosso Deus diz que Ele vai abrir a porta e janela do céu para derramar bênção sem medida sobre a vida daquele que crê. Se tem alguém que crê, então aplaude e glorifique esse Deus que é poderoso. Aleluia. Aleluia. Mas a unção de Deus, ela vem quando nós procuramos nos aproximar da palavra de Deus, quando nós procuramos ter conhecimento desse Deus, quando nós temos
prazer, como diz o salmista, o meu prazer está na lei, na palavra do Senhor. Eu sou ungido de Deus. Eu gosto daquele momento do manto, do reteté. É bom, é maravilhoso. Eu gosto daquele momento do louvor. Eu gosto daquele momento do louvor onde eu me derramo, onde eu me... Mas chegou na hora da palavra, o fulano já disse que não gosta. Então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque tudo é gerado pela palavra. Tudo é gerado pela palavra. Se nós louvamos, é por causa da palavra que nos foi liberada. Se nós entramos no manto, é por causa da palavra que diz que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão e falarão novas línguas. Mas tudo isso porque a palavra já nos deixa como promessa. Mas tem gente que quando chega na palavra, se a palavra agrada a ele dá um glória, ele dá um aleluia, mas quando aperta o cinto, eu não gostei dessa palavra, não gostei, é muito dura essa palavra, como disseram para Jesus. Mas Jesus foi bem claro: céus e terras vão passar, mas as minhas palavras não vão te passar. Ele disse que vai chegar um tempo que o povo vai ter fome e vai ter sede, mas não é de comida nem bebida, é da palavra, mas não vão encontrar mais. Então não despreze a palavra hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Tem alguns que já tiveram a graça de serem recolhidos por Deus, mas enquanto estamos sobre a face dessa terra, enquanto estamos aqui, temos que valorizar a unção, temos que valorizar a palavra de Deus, para que não venhamos ser enganados, para que não venhamos ser sucumbidos. Para muitos isso é loucura. Falar da unção, falar do batismo com o Espírito Santo, falar das línguas estranhas, para muitos isso é loucura, para outros isso não existe mais. Pessoas que desprezaram a palavra de Deus. A Bíblia diz que essa palavra é a verdade, e que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, que ainda batiza. Glória a Deus. O Espírito Santo é o mesmo que derrama dons sobre a igreja, que enche o crente de poder e unção. É o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Glória a Deus. Mas não despreze a palavra. Não despreze a palavra. Ame a palavra, para que você não seja enganado. Existem muitos falsos profetas por aí, que saem por aí apregoando um falso evangelho, que se a pessoa não tiver conhecimento da palavra, ele acaba sendo enganado. Existem doutrinas diabólicas por aí, que têm ensinado que todo mundo que morre vai para o céu.
Mas se nós olharmos acerca da palavra de Deus, só entra no céu quem aceita aquele que desceu do céu, aquele que se despiu da sua glória, que morreu numa cruz pelos meus e pelos seus pecados, mesmo sabendo que um dia nós poderíamos rejeitá-lo, mesmo assim ele decidiu ir na cruz do Calvário por mim, por sua causa, só para nos ver no céu, só para nos ver do lado do Pai. Se nós olharmos, meu irmão, nós não merecíamos o sacrifício de Jesus por nós, mas por amor, um amor que não se pode medir, porque o próprio apóstolo João disse: olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não se dá para explicar o tamanho deste amor. Ele nos amou de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque ele não veio para condenar o mundo, mas veio para salvar o mundo. Glória a Deus. Ele veio para salvar. Mas tudo isso depende da minha e da sua escolha. A palavra dele está diante de nós. A Bíblia diz: a palavra de Deus está junto de ti. Está junto, que se com a sua boca confessares a Jesus Cristo como seu Salvador, e em seu coração creres, será salvo. Porque com a boca se confessa e com o coração se crê. Aí João continua dizendo: quanto a vós, outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, e permanecei nele, como também ele vos ensinou. Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Diga: a unção nos capacita, porque ela nos ensina acerca do que nos espera. João estava dizendo: olha, essa unção ela te ensina, ela te capacita, ela te prepara para você cumprir o propósito de Deus aqui na terra, para você cumprir o seu propósito, o seu chamado de Deus aqui na terra. Mas entenda uma coisa: ela também te prepara, ela também te aperfeiçoa, para que no dia que o Senhor romper os céus, Ele mesmo disse no final do versículo, para que quando Ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Quando o apóstolo Paulo está ministrando a ceia, na carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 23 diante, ele fala que nós fazemos isso em memória do Senhor, até que Ele venha. Ou seja, creia você ou não, Jesus virá para buscar a sua igreja. Jesus virá para nos buscar. Mas se nós estivermos debaixo da unção, se nós estivermos na presença dEle,
se nós estivermos ligados nele, se nós estivermos cheios da presença dele, nós não vamos ficar aqui. Nós estaremos com ele. Mas ele diz que quando a pessoa não se prepara, a pessoa é envergonhada. Muitos que têm desprezado a unção de Deus vão se envergonhar naquele grande dia. O próprio Senhor Jesus disse que muitos vão chegar: Senhor, em teu nome eu curei enfermos. Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Senhor, em teu nome eu profetizei. Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. A Bíblia diz que Jesus vai olhar para eles e vai dizer abertamente, ou seja, sem titubear, vai olhar para eles e vai dizer: apartai-vos de mim, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então aquele que pratica a iniquidade, ele despreza a presença de Deus. Aquele que pratica a iniquidade, ele despreza os ensinamentos do Senhor. E um desses ensinamentos é que quando nós estamos debaixo da unção, quando nós estamos na presença de Deus, quando nós entendemos o nosso propósito no Senhor, ele virá para nos buscar, porque nós entendemos que nós somos a noiva do Cordeiro e ela está esperando o noivo. A igreja clama: ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, o teu noivo vem. É por isso que a Bíblia diz: prepara-te, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Não despreze a unção de Deus, não despreze a unção de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Coloque-te pé no seu lugar.